Olá, tudo bem? Aqui vamos estar gravando uma videoaula, uma mini aula, a respeito de alguns processos imunológicos que acontecem no organismo. Onde hoje os processos que a gente vai estar abordando aqui de uma forma conjunta vão ser sobre a opsonização e a fagocitose. E bom, a princípio, o que é esse processo? O que é a opsonização? Bom, a opsonização, ela basicamente consiste em um processo amplamente dito, que ele basicamente é um processo que ele vai de facilitação. E o que ele vai facilitar? Esse processo ele é um processo de facilitação da fagocitose, onde assim nesse processo os anticorpos ou os fragmentos do mesmo eles vão se unir a um antígeno para poder ocorrer a produção de um complexo chamado de antígeno-anticorpo, onde nisso nós teremos a junção dos mesmos para poder ocorrer a facilitação e a indução dessa fagocitose, onde também em todo esse processo pode ocorrer a ativação do complemento. E o que seria isso? Nada mais, nada menos seria do que a ativação de proteínas, as proteínas que estão envolvidas nesse processo, onde essas proteínas elas vão ajudar e vão causar uma ruptura. E onde que vai ser essa ruptura? Ela vai causar uma ruptura na membrana plasmática dos invasores, ou quer dizer, dos organismos invasores que vão estar sofrendo esse processo de fagocitose. Aqui na imagem a gente pode ter um esquema um pouco didático, está em inglês, mas para vocês verem e visualizarem como ocorre esse processo. No decorrer da aula a gente vai visualizar outros esquemas e outras imagens que exemplificam melhor também toda essa questão. Aqui uma imagem que resume, de certa forma, como que ocorre esse processo, passo a passo, onde vocês podem ver a formação desse antígeno anticorpo até o final da fagocitose, desde o começo até o final desse processo e como ele ocorre. Bom, e o que é a fagocitose? A fagocitose propriamente dita, ela nada mais é do que um processo de ingestão e destruição de um organismo. Esse processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como bactérias, pedaços de tecido necrosado por células ameboides chamadas de fagócitos. E eles têm como uma das funções a proteção do organismo contra infecções, que é justamente o que a gente está estudando e vendo aqui nessa aula. E aqui nessa outra imagem, a gente tem um exemplo de como que ocorre a fagocitose. Apenas a fagocitose sem o auxílio da opsonização. É um esquema mostrando mais a respeito da fagocitose. Que primeiro ocorre a fagocitose de uma célula inimiga, após isso a fusão de um fagóssomo e um lisossomo. Em um terceiro momento, as enzimas elas vão se degradar essa célula inimiga, né, que é o organismo infeccioso ou organismo invasor. Logo mais, os fragmentos dessa célula inimiga vão estar ali e vai ocorrer o liberamento ou a liberação desses mesmos fragmentos. E como ocorre essa atuação conjunta da opsonização e a fagocitose? Bom, basicamente esse processo ele vai ocorrer tudo que foi mostrado anteriormente, onde vai ocorrer a ativação desse complemento e das proteínas que são ativadas nesse processo para poder causar essa ruptura da membrana dos organismos invasores, dos organismos infecciosos que vão estar sendo atuados em cima desse processo, onde vai ocorrer esse processo para poder ocorrer a ingestão e a destruição desses organismos, com o intuito de defender o corpo. E, bom, nesse processo, o anticorpo ele vai se unir ao antígeno, formando aquele antígeno-anticorpo, e vai produzir esse complexo, que vai ajudar a induzir a fagocitose nesse processo. Aqui nessa imagem a gente pode observar como que vai ficar o organismo nessa bolinha azul,
onde essas outras estruturas em volta vão facilitar o processo da fagocitose em cima desse organismo. E aqui a gente tem outro esquema, mais didático ainda, mais bem elaborado, que vocês podem ver claramente como que ocorre todo esse processo, onde a primeira instância vai ocorrer com A mais B a junção desses organismos em cima do organismo estranho, que seria B, e no segundo momento vai ocorrer esses tipos de formação, e no terceiro momento vai se dar o início dessa fagocitose, onde ele vai ter o facilitamento da sua indução, como vocês podem ver nesses quatro momentos aqui nessa imagem, que vai resumir como que vai ocorrer esse processo. E bom, a respeito dessa aula, é isso que a gente tinha para poder abordar. É uma mini aula, uma aula rápida, de uma maneira bem didática, a respeito desse tema, de sua importância dentro de todos os processos imunológicos que ocorrem no organismo. Lógico que todo esse processo tem mais informações mais a fundo, mas de maneira mais, de certa forma, superficial, mais intuitiva. É isso que a gente tinha para poder ser abordado. Muito obrigado e tenham bons estudos.